partida contra o Palmeiras. No interior da Neoquímica Arena, um mosaico de quase 360 graus para mostrar ao rival a relevância do jogo, mas especialmente ao próprio time. De alguma forma, a torcida teria seus olhos lá dentro. Um clássico vale tanto que o técnico Abel Ferreira escalou força máxima. Por outro lado, Wagner Mancini não tinha Fagner, que testou positivo para a Covid-19. O jovem Mandaca foi o escolhido. Parece ter sentido o peso da decisão. Demorou 11 minutos para todo o sistema defensivo corintiano falhar e Vitor Luiz aproveitar. Cruzamento de Rafael Veiga, chute de Rony, gol no rebote Cássio. Deu número na marcação, Mandaca. O Vitor Luiz não quis saber qual gol aberto na pequena área, dá um tapa na bola e mete no fundo da rede. Aos poucos, o Palmeiras conseguia espaços e apostava na velocidade de Rony, que nesse lance só não marcou porque Gemerson impediu na hora certa. A manobra tirou o zagueiro do jogo, que acabou sentindo. Gil foi chamado ainda no primeiro tempo. O Corinthians teve uma boa chance nesse chute de Gabriel, mas na sequência, Luiz Adriano, como um armador, ao seu estilo, serviu Vitor Luiz. Que não fosse a trave, teria marcado mais um. E nesse vacilo de Cauê, Veiga tocou para Rony, que teve o chute travado. Era questão de tempo sair mais um gol do Verdão, e ele aconteceu, mas Luiz Adriano estava impedido. A arma do Corinthians poderia estar talvez nos chutes de Otero, mas assim como o time, eles estavam completamente sem direção. Além das duas equipes viverem situações opostas, existe uma diferença que ficou escancarada no clássico. Quando Abel Ferreira e Wagner Mancini olharam para o banco de reservas para tentar mudar a partida, um deles acabou tendo mais vantagem. O comandante alvinegro precisava mais e logo no intervalo já colocou Matheus Vital e Gustavo Mosquito, jogadores que a torcida queria desde o início. Saíram Cauê e Mandaca. João Vitor virou lateral e a equipe ficou com apenas 2 zagueiros. Depois, irritado com Ramiro, Mancini tirou o meio-campista e lançou o atacante Léo Natel. Deixou apenas Gabriel na marcação. Já o treinador palmeirense tirou o autor do gol para colocar o uruguaio Matias Vinha na lateral esquerda, um constante titular. Substituiu também Rafael Veiga por Zé Rafael. 1 minuto depois, bola errada de Otero. Lançamento do recém-entrado no jogo para Luiz Adriano. Tabela com Rony, frieza e precisão para marcar o segundo e decretar a vitória. Deu bobeira na zaga do Corinthians que parou. Luiz Adriano dominou na entrada da grande área, bateu forte, rasteiro no canto esquerdo, no canto direito do goleiro Cássio. Quanto vale um clássico? O suficiente para o clima esquentar. Até João Vitor e Zé Rafael serem expulsos. Não é clássico se não tiver treta, né? E polêmica com a arbitragem. Também temos. Gustavo Mosquito entrou a dribles na área e caiu. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou pênalti. Luan poderia incendiar os minutos finais, mas a bola teimou em não entrar. Final 2-0, supremacia alviverde na Arena Corinthians. E mais uma final para o atual campeão paulista. Estamos de parabéns, fomos mais fortes, fomos a melhor equipa. E dar especialmente os parabéns aos jogadores mais velhos que conseguiram, que já viveram este jogo. Os mais novos conseguiram ter a serenidade, a frieza, o controle em alguns momentos do jogo. O clássico vale tanto que as mudanças não demoraram a chegar. Durante o programa Terceiro Tempo, a jornalista Marília Ruiz trouxe a informação com exclusividade. Eu tô trocando várias mensagens aqui, eu dou informação, o Mancini não é mais técnico do Corinthians. Em seguida, a confirmação. Queria aqui comunicar a mudança de comissão técnica, a saída do treinador Wagner Mancini e agradecer muito ao seu trabalho, a sua dedicação. Pensa que acabou? Alguns torcedores se reuniram no entorno do estádio para protestar e recepcionar o ônibus com a delegação do Corinthians. O grupo foi contido pela polícia. Houve confronto, até que a manifestação foi sendo dissipada e os jogadores acabaram saindo em carros particulares. Decepção de um lado, que se torna a festa do outro, tudo numa proporção maior em se tratando de uma rivalidade do tamanho de um Corinthians e Palmeiras. Um clássico que vale muito mais do que apenas um jogo. Chiqueiro! Chiqueiro!
o que eu falo, o torcedor fica bravo, a gente não gosta de perder, eu que o diga, não é ainda mais um clássico, mas quem ganha tem que aproveitar a oportunidade. Não sei se o Palmeiras vai ser o campeão paulista, vai ter um adversário que tá jogando fino da bola, que é o São Paulo, mas tem que pensar jogo a jogo. Pensou na partida contra o Bragantino, ganhou, foi para a casa do Corinthians, na Neoquímica Arena, e superou por 2-0, jogando um futebol forte, combativo, os atacantes criando chances, com 2 bolas na trave, Palmeiras muito superior, ainda teve um pênalti bem marcado pro Corinthians e o Luan desperdiçou, então não tem o que reclamar, Denilson, é aquela história, o Palmeiras tá cansado, mas já tá classificado na Libertadores, deixaram o Palmeiras usar a sua força, o seu elenco, o seu potencial ofensivo e defensivo, e tá aí, o Palmeiras teve a chance, agora não vai desperdiçar, tem gente falando, mas por que agora tá usando o time titular? Não, queria que ele não usasse o melhor que ele tem, queria que ele ficasse esperando, sei lá quando. Vai usar gente. quando? Quando que vai usar o... Deixaram chegar, meu. Essa é a verdade. O Palmeiras... eu fui um crítico aqui pela escolha do Abel e comissão e diretoria e muito acordo de você ficar poupando jogadores para jogar o Campeonato Paulista e principalmente por causa da declaração de uma pré-temporada no Campeonato Paulista. E eu criticava muito isso, até falei que o Palmeiras não classificaria, porque era a resposta que o Palmeiras estava dando durante a primeira fase do Campeonato Paulista. Agora, a hora que você chega numa reta final de Campeonato Paulista, consegue a classificação da forma que foi, porque só para lembrar que o Bragantino tinha 3 oportunidades para não deixar o Palmeiras se classificar. O Bragantino não fez a obrigação, o Palmeiras foi lá, né, passo a passo, jogando com um time misto, muitas vezes o time reserva, nem misto tinha, era só o time reserva, foi conseguindo as vitórias, consegue uma classificação e aí enfrenta um Corinthians que já vem sendo criticado há algum tempo. O Corinthians não está sendo criticado agora. O Wagner Mancini não foi demitido só porque perdeu para o Palmeiras. Ele foi demitido porque ele caiu foi desclassificado de uma Sul-Americana faltando 2 jogos. Se você joga de igual para igual, tá à frente de todas as competições, e aí o resultado, enfim, acontece, você tá sendo competitivo, perde o jogo ou você é desclassificado, mas o torcedor sabe quando o time está sendo competitivo. E o Corinthians não vem sendo competitivo, o Corinthians não vem jogando um bom futebol, não vem dificultando, não vem tirando os times adversários da zona de conforto. E aí o Palmeiras, muito tranquilo, jogando na arena do Corinthians, mas muito tranquilo mesmo. Luiz Adriano jogando um bom futebol, né? Impressionante como sai da área, como sabe jogar. O Rony aproveitando esse espaço como sempre. Que entrosamento desses dois. O Veiga participando bem. Falando em Veiga, ele deu uma caneta no Luan. Que caneta linda, né? O Cássio se lamentando. Não tem como. Palmeiras foi merecedor. E agora duelo de 2 gigantes na final do Campeonato Paulista. Agora a 5ª vitória consecutiva do Palmeiras em Itaquera, não é? Isso é ruim, porque é o histórico. São 13 jogos jogando como visitante sem perder o Palmeiras. Isso já contando a competição brasileira, né? Que equivale a 2020, mas foi disputado esse ano. Agora, Denis,